Bom, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos à casa do Senhor. A gente tem falado esses dias ainda, e durante todo este mês, agora de fevereiro, a gente ainda vai estar trabalhando sobre propósito da parte de Deus. Patrícia, pode ir passando para mim aí. Nós estamos trabalhando ainda, se é que eu posso falar assim, né? Esse mês ainda de fevereiro, falando sobre a importância do propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei se eu posso falar em nome de todos vocês, mas isso tem sido bênção para a minha vida, porque eu quero viver os propósitos e os projetos que Deus tem para mim. Quantos querem viver os projetos de Deus para a sua vida? Amém? Então nós precisamos descobrir quais são esses projetos, em primeiro lugar, e uma vez tendo pelo menos uma ideia do que é que Deus tem para nós precisamos perseguir esses projetos. Precisamos lutar, correr atrás daquilo que Deus tem para nós. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de viver pela fé. Nós falamos sobre a necessidade de perseguir estes planos, estes propósitos, sabendo nós que o projeto de Deus, uma vida que agrada a Deus, é uma vida que se leva de fé, cheio de fé. Nós entendemos que sem fé é impossível, não é que é difícil, né? É impossível, não tem como você agradar a Deus, arrancar sorriso do Senhor, se não for através de uma vida cheia de fé. Entendemos ainda que não se mede a presença de Deus por sensações que nós temos. Importantíssima essa informação, porque é do ser humano, quando ele arrepia num culto, nossa, como Deus está presente. Pois é, mas não é todo culto que você arrepia, não é todo culto que você vai sentir, você vai ter uma sensação sobrenatural. Existem reuniões, existem momentos que a gente não sente nada, isso não desmerece a presença de Deus, muito pelo contrário, Deus é com você, quer você sinta ou não, você tem ou não esse sentimento, ou qualquer sentimento sobrenatural. E por que eu creio nisso? Porque Deus disse, Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não é mentiroso, então quer você sinta ou não, você tem que crer. Uma vida de fé é uma vida que nós levamos crendo no que Ele nos prometeu, no que Ele disse que faria por nós, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bem, pode colocar o próximo. Tudo isso nós vimos com base em Efésios 1:11. Isso a gente já viu. Eu vou ler aqui por desencargo de consciência, quero refrescar a sua memória, e a partir desse texto eu quero desenhar para você aquilo que o Senhor quer tratar conosco aqui essa manhã. Nós lemos esse texto, particularmente eu gosto muito dele, de Efésios 1, versos 11 e 12, se você puder ler comigo, eu peço para você fazê-lo agora, vamos juntos? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito, que é o que a gente está estudando, daquele que faz todas as coisas, que é Deus, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, a finalidade, de sermos para louvor da sua glória, aleluia, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós entendemos que a finalidade do propósito, uma das finalidades de termos sido criados por Deus é, como diz o verso 12, sermos com o fim de sermos para a glória do Senhor. Sua vida tem que glorificar a Deus. Diga, minha vida tem que glorificar a Deus. Todas as áreas da sua vida precisam glorificar o Senhor, de sorte, de maneira que as pessoas olhem para você e digam, glória a Deus. Que pessoa, que vida, que comportamento. Mas lendo esse texto também, não sei se você esteve conosco semana passada, se você vai se lembrar desse comentário que eu fiz no verso 11 sobre predestinação. Essa é uma palavra, eu vou falar assim, espero que você entenda, perigosa. No meio cristão, o que é a predestinação? A pessoa estaria predestinada, ou seja, antes ela já foi escolhida, destinada a um fim. O problema é quando a pessoa quer aplicar, e às vezes isso acontece muito com alguns colegas pregadores, quer aplicar essa palavra para salvação. Olha o perigo. O que seria, como é que ficaria isso? As pessoas nascem
predestinadas a irem para o céu ou a irem para o inferno. Ou para o inferno. Olha o perigo do ensinamento. Quer dizer que a pessoa já nasce sem opção. Não importa o comportamento dela, o que ela faça ou deixe de fazer, ela já nasceria, eu não acredito nisso, mas ela já nasceria predestinada a ser salva ou predestinada à perdição. Com base em um ou outro texto que fala de predestinação. Eu acredito em predestinação, mas não desse jeito, não dessa maneira, não para salvação. A minha Bíblia diz que o nosso Deus, a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Então não entra na minha cabeça que alguém possa nascer e Deus, você vai para o inferno. E aí ele cresce, ele passa por essa terra, mas ele já está carimbado e não tem jeito, não adianta o que ele faça, ele nasceu para ir para o inferno. Pelo amor de Deus, eu tenho muita dificuldade de crer numa corrente como essa. Amém, pessoal? Agora, existe predestinação? Existe, a Bíblia fala disso. Então, o que seria a predestinação? Trabalho, serviço, chamado. Aí eu começo a explicar isso para você, porque tem a ver com a mensagem de hoje. Confesso para você que eu pensei bastante sobre o assunto, orei a Deus. Eu fiquei pensando comigo, a dúvida, aquilo que mais veio ao meu coração é, peraí, Senhor, se uma pessoa, ela é predestinada a um serviço, o Senhor tem um propósito para a vida de alguém, presta atenção, vem comigo, ó. Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Você crê que Deus te fez para alguma coisa, amém? Amém ou não amém? Aqui nessa terra há um projeto, há um propósito e também há algo que Deus espera de você, que Deus faça em você e através de você. Eu creio nisso, tanto é que eu disse a vocês e repito que eu acredito realmente do fundo do meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força que Deus me fez para pregar o Evangelho. Eu sou realizado pregando o Evangelho. Feliz, completo, quando estou pregando o Evangelho. Mas eu entendo que nem todo mundo Deus fez para ser pastor, porque se todo mundo for pastor, a gente vai pregar para quem? Então, cada um tem um propósito, uma chamada da parte de Deus. Nós precisamos descobrir o que é que Deus quer de nós. O que Deus espera de você. Aí surge então a questão que eu quero trabalhar com vocês hoje. Uma pessoa predestinada pelo Senhor, ela está destinada a um serviço, uma chamada da parte de Deus. Eu penso que nisso nós concordamos. Deus tem um propósito para a vida dela, do que diz respeito a trabalho, serviço e chamado. Tudo bem até aqui? Se essa pessoa está destinada, Deus tem um propósito para ela, significa afirmar, ou significaria afirmar, que faça o que fizer, essa pessoa cumprirá o propósito de Deus? Será? Será que se Deus tem um serviço, um trabalho para mim, uma chamada para mim, será que essa chamada, este propósito que Deus tem para a minha vida, depende exclusivamente do Senhor, no sentido de que, não, Ele tem um serviço para mim, então aconteça o que acontecer, eu vou acabar fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu confesso para você que eu queimei alguns neurônios pensando nisso. Porque eu fui buscar na Bíblia alguns exemplos, que a melhor maneira de você pensar sobre o assunto é, vamos ver se existe referência na Bíblia sobre isso. Não é eu acho, eu penso, eu imagino, alguém me diz. É você correr para a Bíblia e diz, vamos procurar pessoas que foram chamadas por Deus para um propósito. E vamos pensar em como essas pessoas se comportaram diante dessa chamada, desse destino de Deus, para um serviço, para um propósito de trabalho. Eu comecei a pensar em alguns. Eu escolhi alguns textos assim, facinhos, algumas historinhas. Estou preparando você ainda. Amém, pessoal? Você vai me ajudar a pregar hoje. Amém ou não amém? Aí vai ficar bonito aqui o negócio. Pode colocar o próximo. Eu comecei a lembrar de algumas historinhas. A gente não vai ler tudo ainda não. Vamos só lembrar. Esse é conhecidíssimo. Já ouviu falar de Jonas? Eu e o irmão ali. Quem foi Jonas?
Jonas foi um profeta conhecido como fujão. Se um dia alguém virar para você e falar, ei Jonas, amarra, não é elogio. Porque Jonas é sinônimo de alguém que está fugindo de um propósito, que está tentando correr de uma missão, de algo que Deus te destinou a fazer. Então é possível, eu posso tentar fugir do Senhor? Bom, tentar eu posso. Deus fez você e quer usar você em uma determinada finalidade. Mas você não está afim. Não quero, pastor. Não gosto desse negócio de igreja, não gosto desse negócio de crente, não estou afim desse negócio de ser usado por Deus. Eu não quero. Então você pode, a princípio, atenção, a princípio, tentar fugir, correr do propósito que Deus tem para a sua vida. E foi o que Jonas tentou fazer. A missão era, o propósito de Deus para ele era ir em Nínive, pregar em Nínive. Ele não estava, por motivos que não adianta a gente ficar especulando aqui agora, não é a mensagem de hoje, a gente está falando de propósito e da possibilidade de você dizer não para aquilo que Deus tem para você. Jogar fora o que Deus, a missão que Deus tem para você. É essa possibilidade que eu quero trabalhar com vocês hoje, se isso é possível ou não. Está dando para entender o que eu estou falando, pessoal? Quem está entendendo, diga amém. Então não vê o caso aqui hoje, por que Jonas fugiu? A questão é fugiu. Era para ir para Nínive, ele encontrou um navio, olha como que o inimigo prepara tudo para o fujão. E o navio ia para Tarsis, bem na hora que ele queria fugir, já tinha tudo preparado, ele paga a passagem, ele entra no barco, ele desce no porão, ali ele está até dormindo, então eu vou fugir, não estou afim, não vou pregar em Nínive, eu não quero essa missão para a minha vida. E viajando para Nínive, então uma tempestade vem, todo mundo conhece a história, e o navio vai arrebentar com tudo, os marinheiros desesperados, já jogando a carga do navio em alto mar, o Jonas dormindo no porão, sabendo que ele era o culpado, e dormindo, colocando a vida de todo mundo em risco dentro do navio. E então o capitão do navio, desesperado, vem, acorda o Jonas, ora o seu Deus, sem saber ainda que a culpa era dele. Por que você não está orando, está dormindo aí? Está todo mundo aqui clamando, cada um ao seu Deus, fazendo as preces que sabiam fazer para ver se livravam da tempestade, mas não teve jeito. Então o Jonas, eles começam a lançar sortes, sei lá como é que eles faziam isso, e a sorte cai em cima do Jonas, e o Jonas aí diz, tudo bem, eu confesso, a culpa é minha. Eu estou fugindo de Deus, Deus tem uma missão para mim, um propósito para a minha vida, mas eu não quero ir. Quer que eu pregue? Eu não estou afim. Por motivos que não convém agora, a gente ficar especulando, eu não quero. Deus tem uma missão, eu não quero cumprir esta missão. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem se livrar de mim. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai cessar, e então vocês ficarão tranquilos, poderão seguir viagem. Que coisa, né? A pessoa estava mais disposta a morrer do que cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela. Como é que pode ter gente assim? Tem gente assim? Tem. Eu já ouvi frases como, eu morro, mas não faço. Vou para o inferno, mas não perdoo. Estou falando diante de Deus. Como pastor, eu já ouvi frases assim, extremistas. Eu não vou. Pessoas que estão realmente fechadas com aquilo que decidiram, ainda que contra projetos e propósitos divinos. Estão lutando e não é contra Satanás. Porque quando a sua briga é contra o diabo, você corre para a igreja, faz uma campanha, recebe uma oração e as coisas melhoram. E quando você está lutando contra Deus, qual a igreja que você vai frequentar que vai resolver o seu problema? Qual a oração, qual o pastor ungido, qual é a campanha que você vai fazer que vai melhorar a sua vida? Não existe. Não tem como, a sua batalha é muito mais séria, complicada. E então Jonas diz, me joga no mar, você vê, né? Nem para pular. Ainda dá trabalho para os marinheiros, né? Não vou nem dar trabalho para vocês, eu sei que a culpa é minha, estou pulando fora. Não, tem gente, irmão, que você que tem que jogar. Ele não pula não, se depender dele, ele vê sendo morrendo, afogado, não tem problema. Mas jogaram Jonas, para resumir bem a história, e a tempestade cessou, então um grande peixe vem, você vê que o Jonas está, né, em alto mar, irmão.
no meio de uma tempestade, é morte certa. Ele joga no mar, e aí ele está afundando, bebendo água, aquela coisa toda, vem lá um grande peixe, engole Jonas, que história fantástica. Ô Jonas, irmão, lá vem um peixe, o Jonas vê o peixe, me engole, mas eu não vou. Que coração duro, pessoal. Quer dizer, em outros fazer, eu morro, mas eu não vou. Então ele fica 3 dias na barriga do peixe, até que ele decide orar, tá bom, eu vou. Aí Deus dá uma ordem ao peixe, o peixe vomita Jonas na praia, então ele vai e cumpre a chamada que Deus tinha para ele. Em nome dessa história, existem correntes que falam contra o livre-arbítrio. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Em nome dessa história, as pessoas dizem assim, muitos pregadores, até onde existe realmente a sua liberdade de escolha? Quando Deus realmente quer que você faça alguma coisa. Particularmente, eu ainda acredito, no fundo do meu coração, que nós temos opções. Eu conheço, lendo a Bíblia Sagrada, por que eu estou falando isso para você? Por isso que eu disse, queimei alguns neurônios lendo isso. Por quê? Eu sei, olhando para vocês, de todo o meu coração, que Deus tem um propósito para você. Tremendo, lindo, maravilhoso. E por mais alto que você pense, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor para você são mais altos ainda. Deus tem coisas lindas, maravilhosas para você. Agora, Deus tem isso para todo mundo. Eu creio que Deus tem um propósito para todo mundo. Agora, é todo mundo que cumpre esse propósito? Não, não é. Você sabe que não é. E a grande pergunta, lendo essa historinha, contando essa historinha para você, a pergunta principal é: o propósito não é cumprido porque Deus não quer? Ou será que nós atrapalhamos? Ou será que nós temos opção e porque temos opção, jogamos fora algumas histórias que poderiam ser lindas? Alguns projetos que Deus tem para a nossa vida que poderiam ser maravilhosos, mas simplesmente, desculpa falar assim, porque somos cabeça dos... estamos dividindo a cruz aqui, tá? Só para ficar mais leve para mim também. Então somos cabeça dura, às vezes o coração está ruim, às vezes não estamos alinhados o suficiente com a palavra, ou às vezes por uma questão pessoal, uma birra nossa, uma vontade nossa, queremos viver a vida do nosso jeito. Será que nós podemos atrapalhar um projeto que Deus tem para a vida da gente? Será que nós podemos jogar fora um propósito do Senhor, uma chamada de Deus? Eu penso que sim. Eu sinceramente chego à conclusão que sim. Não só com base na vida de Jonas, que tenta fazer isso, mas no final ele acaba indo. Mas quando eu leio, pode colocar o próximo, a vida de Sansão, você não precisa ler tudo. Estou preparando você ainda. Eu vejo em Sansão um homem que nasceu para ser bênção. Nós nascemos para ser bênção. Mas desde o ventre da mãe, pequenininho, ele era nazireu de Deus. O que é isso? É uma pessoa consagrada ao Senhor, para ser usado por Deus. Ele tinha um voto de nazireu, então com esse voto ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo comprido. Sansão ficou muito famoso, né, por ter os cabelos compridos e ser conhecido pela sua força. Um homem que, depois você pode ler a história de Sansão com detalhes, grandes vitórias. Ou muito forte, uma força sobrenatural. E obviamente todos nós concordamos, essa força vinha de Deus e do projeto, propósito que Deus tinha para ele. Mas foi um homem que jogou fora tudo isso, que brincou com o que Deus tinha para ele e desperdiçou, jogou fora. Podia ter sido muito maior ainda e mais usado ainda se tivesse mantido no centro do Senhor, na vontade central do Senhor. Não sei se você vê o texto e a história dele assim, mas como é que ele termina? No colo, não termina, mas onde é que ele cai? No colo de uma mulher chamada Dalila. Já ouviu falar da peça Dalila? Cortando os cabelos de Sansão. Eu já tinha tentado 3 vezes, já era para o cidadão ter desconfiado, né? Em que consiste a tua força? E ela vinha e amarrava, mas não caiu a ficha do Sansão, e ele acorda com o cabelo cortado, e aí lá vem os inimigos. Na hora que ele vai sair, um dos textos mais tristes da Bíblia, ele vai sair para acabar com os inimigos, vencer os inimigos, e então
ele não sabia que a força do Senhor já tinha se retirado dele. Que triste. E ele, então, quando cai na mão dos inimigos, a primeira coisa que o inimigo faz foi arrancar, furar os olhos de Sansão. Você já viu isso na Bíblia? Porque eu entendo realmente, irmão, que quando um crente cai na mão do inimigo, uma das primeiras coisas que acontece é ele perder a visão. Fala com um desviado, ele não tem mais visão. Fala com coisas espirituais, ele não enxerga mais. Ele não vê. Porque Satanás faz questão, uma pessoa cega é uma marionete na mão do inimigo. E o que Deus faz conosco, quando a gente tem um encontro com ele, como fez com Saulo, que Saulo perde a visão, cai do cavalo, lá em Atos 9, depois vai virar o grande apóstolo Paulo, mas quando Ananias ora por ele, a Bíblia diz que escamas caem dos olhos de Saulo, e ele então passa a ver tudo diferente, uma visão de Deus. Agora os crentes não eram uma raça que tinha que aprender tudo, era tudo irmão, e ele lutou pela causa, ele recebeu a chamada e descobriu o seu propósito. E quando nós temos um encontro com o que Deus quer da nossa vida, por mais que você vá ouvir aí outras correntes dizendo que você não tem opção, não tem jeito, eu acredito sinceramente, lendo a história de Sansão, por exemplo, que algumas pessoas jogam tudo fora. Amém? Eu sinceramente acredito que existem pessoas que acabam jogando tudo fora. Eu estava pensando em mais histórias sobre isso, principalmente no Novo Testamento, pode passar, quando me lembrei da mãe de Jesus. Como é o nome da mãe de Jesus? Pronto, quando eu li essa história, eu tirei a minha conclusão. Estou achando meio frio aqui, não está não? Está tranquilo? Então está frio. Depois você vê lá para mim, não aumenta muito não, para a gente não desmanchar aqui. A minha unha está azul. O exemplo de Maria, olha aqui um minutinho para mim, para você não se perder. Quando eu li essa história, me lembrei dela, eu pensei, realmente, existe um propósito de Deus para a minha vida, e eu tenho que dizer sim para Ele. Eu tenho que dizer sim para Ele. A história do nascimento de Jesus todo mundo conhece. Ela está em Lucas, no capítulo 1, a partir do 26. O anjo Gabriel visita Maria dizendo: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres, em teu ventre você conceberá, dará à luz um menino, aliás o nome de Jesus, ele será grande, o Filho do Altíssimo, seu reinado não terá fim. A Maria fica atormentada, lógico, como é que pode um negócio desse? Ela diz: como é que se fará isso, anjo? Eu nunca conheci homem nenhum, sou uma mulher virgem, estou noiva do Zé, da carpintaria da esquina. Como é que eu posso estar grávida? Eu nunca tive nada com ninguém. Que conversa é essa? Eu preciso entender esse propósito do Senhor para a minha vida. O anjo diz: eu vou te explicar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí então, não sei outra mulher, mas Maria, mulher de Deus, reage da seguinte forma. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Vamos melhorar sem mudar a Bíblia. Eu aceito o projeto. Estou dentro do propósito. Eu digo sim para aquilo que o Senhor quer da minha vida. Estou abraçando o propósito do Senhor para mim. Quando eu me lembrei dessa história, eu disse: Senhor, está aqui. Essa é a chave. Porque se ela está dizendo sim para o propósito, existe a possibilidade de outras pessoas dizerem não para o propósito. Isso acontece nos dias de hoje muito. Você há de convir comigo que existem pessoas que, diante de uma situação, uma missão, um projeto da paz do Senhor, simplesmente dizem não. Podem até não falar assim da boca para fora, mas o comportamento é exatamente contrário àquilo que o Senhor quer. É igual o meu Jonas, né? É para a direita. Não, eu vou para a esquerda, eu não estou afim, não gosto, não quero. Não quero não. Mas a vontade de Deus, para cumprir os projetos que Ele tem para a sua vida, é que você nessa manhã diga sim.
para o propósito do Senhor para você. Pastor, qual é ele? Eu não sei, só você que pode saber, você tem que falar com Deus. Mas uma vez que Deus te revele o que Ele tem para você, a minha oração nessa manhã é que você diga sim. Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra na minha vida aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero ser significante. Eu quero ser a bênção que o Senhor criou, me criou para ser. Amém? Quem crê isso, diga glória a Deus. Pastor, essa é a mensagem? Não, essa é a introdução. Hoje eu quero falar com vocês sobre aceitando o propósito de Deus. Vai ser lindo. Com base no que eu disse a vocês, eu creio, se você crê diferente, eu tenho que te respeitar, mas eu creio que nós podemos jogar tudo que Deus tem para a gente fora. Eu não acredito que Deus criou marionetes. Eu não acredito que Deus criou fantoches quando fez o ser humano. Eu creio que, mesmo sendo soberano, o Senhor Deus plantou em nós e fez em cada um de nós com um senso, com liberdade de escolha, opção. Deus podia ter criado robôs, mas Deus não o fez. A Bíblia diz: ponho diante de ti a maldição e a bênção. Escolha, pois, a bênção e viva. Olha o que diz a Bíblia. Você pode escolher. Você pode escolher. Deus podia dizer, coloca a bênção e a maldição. Você eu já escolhi que você escolha a maldição. E para você eu já escolhi que você vai escolher. Não, Deus diz, está aqui. E agora? Agora é com você. Agora você vai optar. Agora você vai decidir. Qual é o caminho? O que você quer para a sua vida? Você quer uma vida de bênção? Escolha os projetos que eu tenho para você. Você quer ser o seu Deus, o seu rei, o seu mentor? Você quer guiar a sua própria vida? Boa sorte. Se você acha que sabe o que é melhor para você mesmo, boa sorte. Mas eu escolho, eu coloco diante de você a vida e a morte, a maldição e a bênção. E você que faz a sua escolha, você que vai optar pelo caminho que você vai trilhar. A Bíblia diz isso, gente. Com base nesse texto, eu posso dizer ainda, de maneira ainda mais cheia de convicção para você. Eu realmente acredito que somos dotados de opção e podemos escolher. Por isso nasceu a mensagem de hoje. Hoje eu quero pedir a você que aceite o que Deus tem para você. Que não jogue fora os projetos lindos e maravilhosos que Deus tem para você. E aí eu separei 3 historinhas bem curtinhas, senão vai virar uma vigília, né? É uma coisa bem tranquila, sobre 3 personagens da parte de Deus. Eu separei já 2 aqui de cara. Exemplo dos profetas Elias e Eliseu. Só que eu vou contar rapidinho a história deles, nós não vamos ler muito não, porque a história é conhecida. Te dou a referência para que você possa conferir, porque eu quero que você tenha isso, essa convicção do seu coração, e que Deus trate com você diretamente. Não quero que você acredite porque eu estou falando. Eu quero que você cheque na sua Bíblia, que você vá pesquisar, e que você abrace o que Deus tem para você. Amém? Não o que uma igreja, o que um pastor, um comedor de arroz e feijão, de vez em quando a coxinha fala, né? Mas o que Deus realmente tem preparado para você. Amém ou não amém? Então eu separei a história primeiro de Elias, rapidamente a história de Eliseu e depois uma terceira história, justamente para não perca de mente que nós estamos falando de propósito de Deus e de liberdade de escolha e de pessoas que podem jogar fora ou não o que Deus tem para a vida delas. É isso que a gente está falando aqui. Primeira história é de Elias. Quem foi Elias? Elias não foi qualquer homem não, irmão. Elias foi um homem que orou e fogo caiu do céu. Não sei você, eu nunca consegui essa proeza. Você já viu um negócio desse acontecer? E não é um negócio, não, o fogo está caindo, você não vê nada. Não, foi fogo mesmo. Todo mundo viu. O homem tinha uma oração fantástica.
Quem foi Elias? Elias foi o homem que venceu os profetas de Baal em 1 Reis 18. Sozinho fez o desafio no Monte Carmelo. E ele orou dizendo: Deus verdadeiro vai responder por meio de fogo do céu. E enquanto ele orava, o fogo caiu do céu e todo mundo caiu dos joelhos. Só o Senhor é Deus. Em uma demonstração poderosa de comunhão com Deus. Que homem, que profeta foi esse? Ele desafiou o rei Acabe e Jezabel em 1 Reis 19. Ele apareceu na transfiguração com Cristo no Novo Testamento. Quando Jesus estava no monte, apareceu Moisés e Elias com ele. Que é isso? Que comunhão, que é isso, gente? Não experimentou a morte. Só 2 personagens na Bíblia não morreram: Enoque e Elias. Esse homem, Deus mandou uma carruagem de fogo do céu para pegar ele vivo. Vai ter comunhão assim com Deus lá na Igreja da Graça, gente? Hã? Que comunhão é essa? Que coisa tremenda! Ele também orou e fogo caiu do céu. Foi o que eu citei para vocês. Eu estou dizendo isso para você notar que Elias não foi qualquer profeta. Elias foi um dos grandes, um dos maiores profetas que a Bíblia Sagrada já teve e descreve. Um tremendo homem de Deus. E o sucessor de Elias, ele tinha como obreiro dele um homem chamado Eliseu, esse que aparece aí. Pastor, ele era careca? É, a Bíblia diz que ele era careca. Você sabia que a Bíblia diz que Eliseu era careca? Tanto é que a Bíblia diz que alguns rapazinhos estavam zombando dele. Tem gente que fala que é criança, tem gente que fala que, sei lá, era pessoas pequenas, não sei. A Bíblia usa essa expressão, rapazinhos. Estavam zombando do Eliseu. E aí, careca? Sabe? Nunca zombe de um careca. Dá azar. E saíram, né, irmão? O irmão recebe. Saíram 2 ursas do meio do mato, irmãos, e destruíram, arrebentaram. E eu não vou jogar praga, ninguém fica em paz. com os rapazinhos. Eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou errado, mas a Bíblia diz que isso aconteceu. Então a Bíblia fala realmente que ele era calvo. Essa é a palavra que a Bíblia usa para ele. Eliseu era o obreiro de Elias. A Bíblia define como o moço do homem de Deus. Então, Eliseu surge na história a partir do momento em que Deus fala com Elias dizendo: eu quero escolher um sucessor para você. Você pode colocar o próximo, a história está em 1 Reis 19. O primeiro encontro que Elias tem com Eliseu, eles ainda não se conheciam, mas Elias era um profeta de Deus, muito ungido. E Deus falou com ele: olha, você precisa preparar um sucessor. Vá até tal lugar e ali você vai encontrar um homem arando e você vai chamá-lo, separá-lo para a obra. Interessante notar que quando Elias passa, o primeiro contato que eles têm, ele encontra Eliseu arando a terra. E aqui abre um parênteses para chamado de Deus, propósito de ministério. De vez em quando a gente escuta mais ou menos assim: pastor, sabe, tudo que eu faço não dá certo. Todo emprego que eu abraço, pastor, eu não sei, não funciona. Eu sou mandado embora. E já estou desempregado tem 15 anos. Eu acho que eu tenho chamado. Um chamado para apanhar, só se for, irmão. Porque na Bíblia Deus não chama ninguém desocupado. Os discípulos tiveram todos, sem exceção, que abrir mão de alguma coisa, deixar uma rede para trás, uma pesca para trás. Não existe esse negócio. Nada dá certo na minha vida, acho que eu vou ser pastor. Poxa, você me ofende. Me ofende desse jeito. Abraçar o ministério não é uma questão de falta de opção. Muito pelo contrário. Você tem todas as opções do mundo e abre mão de tudo para fazer a obra do Senhor. Isso é ministério. Amém? Então ele está arando, ele está trabalhando, ele está no serviço. O profeta Elias passa por ele e joga a capa nele. Irmão, eu gosto de Deus mesmo, porque se eu passar aqui e jogar a capa em alguém, diz assim: pastor, o que é isso? Não vai entender nada. Mas ele entendeu.
Um negócio de Deus, um negócio estranho, é verdade, diferente. Ele entendeu que ele estava sendo chamado. Ele disse, deixa eu despedir ali dos meus pais, vou dar tchau e tal, e aí a gente já vai junto. Aí, vai lá. Aí ele faz um negócio interessante, Eliseu. Pode colocar o próximo. O texto diz que, no verso, estou em 1 Reis 19, 16, então ele deixou os bois e correu atrás do Elias. Que coisa, né, que é uma chamada. Como é que pode, né? Sem saber, e aí, como é que vai ser? Quanto é que é o meu salário? Quanto que eu vou ganhar? Onde eu vou morar? Como é que vai ser a minha vida? Não, porque eu preciso saber, eu preciso de ser de segurança ministerial. Nada disso, eu não vejo essa preocupação, ele tinha chamado mesmo. Então, na hora que ele percebeu, ele largou os bois para trás e correu atrás do Elias. Eu sei, parece coisa de doido, mas as coisas de Deus parecem loucura para quem não crê. Para quem não crê, parece loucura, a Bíblia diz isso. Mas para quem crê, é o poder de Deus. Ele saiu correndo atrás do Elias, ele disse, deixa eu beijar o meu pai, minha mãe, eu vou dar um tchau para eles ali. E aí o Elias respondeu, vai e volta, porque o que eu te fiz? Irmão, não deu nem incentivo. Não, vamos, você tem que vir mesmo. Não, aí vai, você que sabe. Eu sei que sabe, se não quiser, fica aí, arando. A opção é sua. Você quer abraçar o projeto? Você quer abraçar o propósito? Mas se você quiser continuar a sua vida, amém. Eu disse, não, eu quero abraçar o projeto. Olha o que esse homem faz. Olha o versículo 21. Voltou depois de o seguir, tomou a junta de bois, matou os bois. Ele matou os bois. Você pode repetir a frase? Matou os bois. Eu gosto dessa frase. Você sabe o que muita gente faz hoje? Deixa os bois aqui. Porque vai que, se não der certo, conheço esse cara, ou aparece me chamando para obra. Qualquer coisa, eu tenho o plano B, C, D, Z. Porque se não funcionar, eu tenho plano de correr. Já é um abraçar de propósito de Deus, sabe? Sem fé. E tudo que não é por fé, a Bíblia diz, é pecado. Ou Deus tem algo para você e você crê que aconteça o que acontecer, Deus te garante. Porque o que Deus tem para você, o homem não pode tirar. Quando Deus abre, ninguém fecha. Pastor não fecha. Você diz, não, mas me perseguiram e conseguiram tirar. Para, larga de ser bobo, não conversa, não é que você está acreditando nisso. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar de você. Podem tentar? Podem. Pergunta para o Zé do Egito. Você vê, tudo que fizeram para enterrar esse menino. Mas sem perceber, eles estavam trabalhando para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele. Então nós vamos jogar fora, agora nós vamos matar, não, nós vamos vender, e vende para o Egito, não, agora ele vai ser escravo, não, vamos jogar na cadeia. Mas o homem era tão abençoado, que onde ele ia, ele virava líder, irmão. Onde ele chegava, na casa do Potifar, ele chegou arrastando, limpando o chão. Daqui a pouco, ele está mandando na casa, vocês vão fazer aqui. Cadê? O empregado da escala, ele está montando o esquete de todo mundo. O homem tinha unção de Deus na vida dele. Aí vão e aprontam, sabe, derrubam, puxa o tapete dele, ele vai para a cadeia sem merecer. Daqui a pouco, sabe quem que está fazendo o esquete da cadeia? Quem que manda aqui? José, irmão. Ele já está aqui, quem manda? Não, aqui eu que estou tomando conta, fazendo a coordenação. Não tinha esse negócio, o homem tinha a bênção de Deus com ele. Ele termina sendo só o governador do Egito. É o que Deus tinha para ele. Deus tem coisas para você também. Ah, mas eu acredito, sabe, pastor, que estragaram o plano de Deus. Para, irmão, isso não existe. Se você colocar isso na sua cabeça, se você quiser acreditar nisso, amém. Mas só você pode estragar o que Deus tem para você. Só você pode estragar o que Deus tem para você. Você é o responsável. Você que tem condição, a escolha é sua. Você pode dizer sim, você pode dizer não. Isso, lógico que você está me ouvindo aqui agora, você já percebeu que é mais do que falar sim. Porque muita gente diz sim, eu quero, mas lógico, um preço. Existem bois que vão ser mortos, não é um caminho de flores. Mas vale muito a pena servir a Deus. Abraçar o que Deus tem para você faz toda a diferença. Amém? Então ele mata os bois e vai atrás desse homem chamado Elias. Então eles viram carne e unha. E os dois começam a andar juntos.
Elias era o pastor, o profeta principal, o titular. E Eliseu auxiliar, o número 2. Mas ele não tinha problema em ser o número 2. Hoje algumas pessoas têm problema com números. Mas para Eliseu não havia problema nenhum. Não, estou junto, eu estou aqui para ajudar, estou para somar. Se eu servir. E a Bíblia diz que Eliseu era um homem que deitava água na mão de Elias. Olha que tarefa espiritual. Vou repetir para dar tempo de digerir. Você vê que as coisas, a preparação de Deus para os projetos que Ele tem para a nossa vida, às vezes as tarefas podem não ser tão espirituais ou parecer tão profundas assim. Olha a tarefa do Eliseu: jogar água na mão do Elias. O Eliseu podia dizer assim: essa vida, eu não fui chamado para isso, hein? Ô, irmão, não precisa ter uma habilidade sobrenatural, um curso superior para você lavar a mão do outro, né? Mas ele não tinha problema. Mas é isso que eu vou fazer por enquanto? Tudo bem. Joga água na mão do Senhor. Então tá bom. Jogava. Mas um dia ele começou a perceber que o tempo do profeta Elias partir estava próximo. Ele também era ligado com Deus. A gente tem que estar ligado com Deus. E ele andava junto com Elias. Então, o Elias chegava para ele e dizia assim: não, fica aqui que eu vou ali e já volto. Não. Estou contigo. Várias vezes. Aí um dia o Elias disse assim para ele: você está realmente grudado comigo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você gostaria que acontecesse com você? Que Deus fizesse na sua vida? Quando eu for embora, quando eu for tirado de você? Você tem um pedido para fazer? Irmão, imagina um homem igual a Elias propor para você alguma coisa, um pedido que você gostaria. Eu sou bom de orar, eu oro e fogo cai. Você tem um pedido que você gostaria de me fazer? Então Eliseu não jogou baixo não. Segundo Reis 2:9, o Elias diz: pede o que você quiser que eu faça antes que eu seja tomado de ti. E o Eliseu respondeu, olha a resposta: eu peço que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Que homem abusado. Nós estamos falando de um profeta que não morreu, que orou, que fogo caiu do céu. O homem foi levado vivo numa carruagem de fogo para o céu. E agora o obreiro dele quer ser o dobro dele, irmãos. E Deus não reprova o pedido. A resposta de Elias é verdade. Ele diz no próximo texto: coisa dura me pediste. Eu pedi, você chutou alto, hein, rapaz? Você não quer nada, diria o outro, né? Você quer a porção dobrada que há em mim? Tudo bem, você pediu coisa dura, vamos combinar assim. Se você me vires, quando eu for tomado de ti, então vai acontecer. Agora, se você não estiver comigo, quando eu partir, perdeu. Perdeu. Irmão, se já era grudado, agora grudou geral. Agora o Eliseu não soltava o Elias. E então ele estava presente quando a carruagem desceu. Em 2 Reis, no capítulo de número 2, no verso de número 12, pedi até licença para ler para você aqui 1 ou 2 versículos. 2 Reis, você tem a sua Bíblia Sagrada aí. Eu estou contando assim porque é bastante informação. Mas esse texto aqui eu gostaria pelo menos de ler um pedacinho para você. 2 Reis, capítulo 2, verso do 12 ao 15. O 12 diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Ele viu o carro de fogo descendo do céu. Carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. Versículo 13. Depois pegou o manto, a capa de Elias que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Ele viu, né, Elias subindo na carruagem, ele conseguiu, ele estava presente. E aí a capa caiu, a capa do Elias caiu. Aí ele pegou a capa do Elias, ele dobrou aquela capa, foi até a margem do rio, então bateu nas águas do rio com aquela capa, aquele manto, e perguntou. Ele está fazendo teste, porque ele tinha pedido a unção dobrada, né? Ele disse assim: vamos ver se funcionou, porque ele falou que se eu visse, se eu tivesse junto, eu ia receber. Eu estava junto, eu vi o homem
Inclusive foi a carruagem de fogo que separou os dois. Ele tinha ouvido, ele ficou espantado. Carros e cavaleiros de Israel, o que é isso? E aí a capa cai, ele pega a capa, vai até a borda do rio, e aí ele grita: onde está o Senhor? Cadê o Deus de Elias? E pá, bate nas águas com a capa. E o que acontece com as águas? É um mini mar vermelho. Lembra do que o Moisés fez? Agora é no rio. Ele pega a capa, pá, e as águas do rio, na hora que as águas do rio se abrem, amigos, até os discípulos, os profetas, vindo de Jericó, viram isso, eles já concluíram: o espírito profético de Elias agora está sobre Eliseu. Agora ele tem a unção. Vamos ver se você está me acompanhando. Eu contei a história de Elias. Quem foi Elias? O sucessor de Elias foi Eliseu, que era o obreiro de Elias. Agora o profeta número 1, titular, agora o cargo novo agora está com Eliseu. Agora Eliseu também precisa de um obreiro. E o nome do obreiro é um tal de Geazi ou Geazi. Já ouviu falar? Pronto, para um bom entendedor, você já está começando a compreender onde eu quero chegar. Você volta, a primeira vez que o nome de, eu vou ler Geazi, tem gente que fala Geazi. A primeira vez que se nomeia, se fala de Geazi na Bíblia é em 2 Reis 4:12, como um obreiro de Eliseu, o moço do homem de Deus, alguém que ajudava. Como Eliseu um dia ajudou Elias, agora este Geazi está ajudando Eliseu. E nesse texto, por exemplo, ele está na porta, né, ajudando, falando: olha, não, essa mulher é sunamita, ela não tem filho, então se o senhor orar por ela e tal, e depois acontece uma história, mas é uma outra história. Mas é a primeira vez que a Bíblia aparece com o nome de Geazi aqui. Ele ficou mais conhecido no capítulo 5 de 2 Reis, pode colocar o próximo, na história de Naamã. Você já ouviu falar de Naamã? Então eu posso resumir para você. A história de Naamã está em 2 Reis 5. Naamã tinha várias qualidades, ele é um exército rei da Síria, mas ele era leproso. Você deve lembrar da história. Então, para resumir bem a história, ele ouviu falar que tinha um profeta, um homem de Deus, que poderia curá-lo. Então ele era da Síria, então ele sai da Síria, vai até a terra de Israel, e quando ele primeiro procura o rei rasga as vestes: e lá, sou Deus para te curar? Aí o profeta diz, Eliseu: manda vir aqui que ele vai saber que tem Deus em Israel. O homem estava com a unção dobrada. E quando Naamã chega com a comitiva dele, pensando que seria uma recepção de primeiro-ministro, de Estado, o homem de Deus, o profeta Eliseu, nem o atende. A história está em 2 Reis 5. E manda um recado através do seu obreiro. O nome do obreiro? Geazi. E o Geazi abre a porta assim, eu fico imaginando: então não vai dar para te atender não, mas ele está dizendo que se o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, vai dar tudo certo. Para quê? O homem ficou louco, manifestou o Naamã. Ele disse: o que? Ele está pensando que ele é quem? Eu mergulhar em água? Na minha terra tem rio com água muito mais limpa, clara. E para resumir, do resumo, finalmente ele resolve obedecer, ele vai até o rio, ele dá os 7 mergulhos, ele vence a vergonha, e quando ele dá o 7º mergulho, ele sai das águas limpo, sarado, um grande milagre acontece. Então ele vai agora, diferente, ele volta até a casa do profeta para agradecer. Agora o profeta o recebe. E ele diz: não, olha, eu estou muito agradecido, olha o que aconteceu comigo, eu sei que realmente tem Deus aqui, quero que o senhor aceite um presente da minha mão. Queria pagar. Estão entendendo a história? Aceite um presente, gratidão, eu estou muito grato, olha pelo que Deus fez através da sua vida. O profeta disse: não, eu não aceito nada da sua mão. Pega a sua riqueza, o seu ouro, suas mudas de vestes, Deus te abençoe. Amanhã você vai dizer que foi curado, e isso custou a você 2 mudas de roupa, 3 talentos de prata, e não existe preço para aquilo que Deus faz na vida da gente. O homem de Deus não aceitou.
Então o Naamã está indo embora, cheio de gratidão e feliz. O homem era leproso, agora está curado. Você tem que entender o texto, o clima. Uma pessoa assim, dá qualquer coisa que você pedir. Tanto é que se exploram muito isso nos dias de hoje. Uma pessoa assim, faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Tamanha a gratidão dela. Então ele já está no carro dele, entenda por carro, carruagem, lógico. Ele está indo embora, quando Geazi tem uma ideia brilhante, mas maligna. Vou correr atrás dele. Vou aproveitar o momento. E vou levar uma vantagem na história. Vou pedir para ele algumas coisas. Vou inventar uma história de que a gente está recebendo visita. E vou pedir em nome do profeta. Vou falar que o pastor pediu, que fica mais fácil. E aí eu vou dizer, olha, o profeta falou, chegou um tempo pedindo, se eu puder fazer. E aí eu vou conseguir alguma coisa. Foi o que o Geazi fez. Correu atrás, alcançou o carro, parou o carro. Disse, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Naamã perguntou. Não, é que o profeta falou que chegou a visita lá agora. Mentira. E se o senhor pudesse arrumar alguma coisa para nós e tal, né, umas mudas de roupa, uns talentos, um dinheiro. Então, claro, pode. Até deu mais do que ele pediu. Geazi pegou, levou primeiro para o quarto dele, deixou no quarto dele. E depois voltou para a presença do homem de Deus, o profeta. Não vai dar certo. Um colega meu diz assim, não vai prestar. Quando o profeta bate os olhos nele, diz assim, onde você estava? E a Bíblia diz, até aqui, irmãos, eu ainda acho que tinha jeito para ele. Porque o que fala a verdade manifesta a justiça. Onde você estava? Teu servo aqui não foi a lugar nenhum. Ele só está piorando a situação dele. Ele está piorando a situação dele. Teu servo não foi a lugar nenhum. Rapaz, você acha que o meu espírito não foi contigo? Você está lidando com alguém que tem unção dobrada de Elias, cara. Você é doido? Você vai brincar com as coisas de Deus? Pois agora, a lepra que estava em Naamã vai pegar em você. E pegou. E ele já saiu da presença do profeta leproso. Ele e a descendência dele. E a história desse obreiro termina aqui. Pastor, onde você quer chegar? Vem comigo, olhando para mim. Falei de Elias, grande homem de Deus. Ele tinha um obreiro chamado Eliseu. Foi fiel, abraçou o propósito. Recebeu só a porção dobrada de Elias. Elias vai embora. Eliseu tem a porção dobrada. Ele tem um obreiro, Geazi. Pensa comigo, o que Deus tinha para Geazi? Irmão, eu não posso ficar aqui especulando, mas se a matemática continuar, não precisava nem... Era a dobrada da dobrada. Porque ele já tinha recebido a dobrada de Elias. Agora ele tinha tudo para ser mais ungido do que o mais ungido. Que é isso? E o que esse rapaz faz? Estraga tudo. Ele joga tudo fora. Por quê? Uma muda de roupa. Um caso extraconjugal. O que é isso, pastor? É só uma coisinha de nada, porque afinal de contas a gente tem que aproveitar a vida, né? Que é curta. E o projeto que Deus tem para você. E a unção que Deus quer derramar na sua vida. Você vai jogar isso fora? Mas tem gente que joga. E qual que é o pedido que eu quero fazer a você? Pode passar, inclusive para o outro. Esse é o leproso. O pedido que eu quero terminar fazendo para você é esse: aceite, enxergue, abrace o que Deus tem para você. E não é chavão, não é frase de efeito. O que Deus tem para você é grande. É grande, é grande.
é melhor do que qualquer muda de roupa, qualquer tempo de diversão, sei lá. O Espírito Santo fala no seu coração. Abraça esse projeto. O que Deus quer gerar em você vai mudar. Vai impactar a sua geração. Que a minha oração, eu sei que nem todo mundo abraça. Porque a gente tem visto isso. Mas eu quero estimular, incentivar, plantar no seu coração. Você pode ser muito maior do que já sonhou ser. Alcançar coisas muito maiores do que já sonhou alcançar. É só você se manter na palavra, na obediência, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra. Eu quero orar por você. Pode ser sentado mesmo, fecha os teus olhos, aí onde você está, deixa eu fazer uma oração por você. Meu Deus, nesta manhã, eu oro por homens e mulheres chamados pelo Senhor. Eu entendo que o Senhor tem propósito e projeto para a nossa vida, eu creio do fundo do meu coração. E pensando sobre isso, orando sobre isso, meu Pai, eu percebo também que temos dentro de nós a opção de dizer sim para os planos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida, ou simplesmente de ignorar isso, simplesmente de trilharmos o nosso próprio caminho, de fazermos a nossa própria caminhada. Mas Deus, eu lhe peço, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos comportamentos, meu Pai, que podem invalidar aquilo que o Senhor deseja realizar em nós, que podem atrapalhar, meu Deus, projetos e planos que o Senhor tem para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, limpa-nos e lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Senhor, e livra-nos do espírito de Geazi, de querermos, meu Pai, levar vantagem, aproveitar momentos, meu Deus, em que, obviamente, errados, obviamente, coisas que confrontam a tua palavra, coisas que contrariam o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Deus, não nos permita, Senhor, abrir mão da tua comunhão por 30 moedas de prata, como fez Judas, jogando tudo fora, anulando todo o projeto, simplesmente abrindo mão do propósito do Senhor para nós. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, faz de mim, Senhor, vaso nas tuas mãos. Eu quero ser achado no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Em nome de Jesus, quem crê diga amém e aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia.